Olá, estou novamente ao vivo, depois de um bom tempo. Aqui o canal Márcia Heloísa Conte Sua História, para mais uma live com um convidado especial. Eu tive um pouco de dificuldade para entrar, estou na segunda tentativa com o professor convidado de hoje e vamos ver se agora funciona. Nós temos tido muitos problemas de conexão, tem sido bem difícil e não tem outra explicação, né? Porque todos os nossos celulares funcionam, tanto o meu quanto dos convidados, mas as conexões estão difíceis aqui no Instagram. Bom, nosso convidado de hoje, né? Ele, por ser muito especial, merece ser visto, tanto por quem está ao vivo, quanto por aquelas pessoas que venham assistir posteriormente, né? E para isso, eu peço que aqueles que estejam assistindo ou venham assistir no futuro, se inscrevam aqui no meu Instagram, @MárciaHeloísaBarbosa, e que também se inscrevam no meu canal no YouTube, Márcia Heloísa Conte Sua História. Lá nós temos já mais de 50 vídeos com pessoas contando os seus percursos profissionais, de estudos e pessoais, e isso é bastante inspirador e enriquecedor. Bom, nosso convidado de hoje é o Carlos Eduardo Carvalho Silva Finóquio, uma pessoa que é amiga e ex-colega de trabalho. O Carlos, ele é artista plástico, renomado, reconhecido, tendo feito inúmeras mostras em vários ateliês, né? Com várias vernissagens em vários locais culturais interessantes. E o Carlos atualmente tem o seu ateliê instalado em São Francisco Xavier. E lá ele produz a sua obra e talvez de lá esteja falando com a gente, eu não tenho bem certeza. E o Carlos, ele também é historiador, com mestrado pela PUC de São Paulo, com pesquisa importante, reconhecida. Também tem experiência como professor, principalmente no ensino universitário, onde ele foi, além de professor, coordenador de curso, produtor de material online. E o Carlos também tem uma experiência grande e importante com os ensinos fundamental e médio, onde ele exerceu tudo com muita criatividade, com muito empenho, trouxe muitos alunos para o gosto pela história. E o Carlos é escritor. Da sua pesquisa de mestrado, ele constituiu um livro muito importante sobre as elites santistas, né? Falando sobre os costumes, as moradias, as relações das pessoas na nossa ilha, né? Principalmente na cidade de Santos, e a importância dessa elite e a relação dela com a própria história do contexto social, da passagem do século XIX para o XX. E ele fez a elegância de me presentear com o livro autografado. Então, sou muito grata a ele por esse mimo, por essa consideração, né? Eu vou convidar o Carlos agora e esperemos que agora funcione plenamente, né, a nossa conexão. Vamos convidá-lo. O professor Carlos Finóquio já está convidado. Já entrou. Agora parece... Agora melhorou muito. Melhorou. Eu ouvi sua apresentação. Que prazer estar aqui. Que delícia estar com você aqui, conversando. Muito obrigado pelas suas palavras na sua apresentação, mas você sempre muito generosa, né? E vai ser a suspeita, você é muito amiga e sempre morou aqui no coração. Mas que bom, que legal a sua iniciativa também, sabe? Agora estamos com uma conexão melhor, né? Muito boa, por sinal. Tá bem nítido, o som também tá bom, pelo menos para mim aqui está, né? E lembrando quem está assistindo que a Márcia tá na Itália e eu tô no Brasil, né? Eu tô na Serra da Mantiqueira aqui, num lugarzinho, tô em São Francisco, sim, né? Aqui na minha casa e que é no meio da Mantiqueira, né? Então a conexão aqui também não é 100%, né? Mas no momento está ótimo. Tá muito aqui bom. É péssima, aqui a internet é péssima, eu moro na colina, e na colina a gente não tem, sabe, aquela conexão rápida. A gente aqui na colina tem um pouco mais de dificuldade. Lá no Paese tem tudo funcionando muito bem, mas para nós eles o cabeamento aqui no... Sei. Então realmente me dá muito problema
básicos funcionam para todo mundo, para nós também, né, Carlos? Carlos, você foi muito generoso em aceitar, porque eu sei que você tem uma vida estimulante, com tantas coisas para você fazer. Eu tenho uma vida preguiçosa aqui, às vezes até me dá saudade daquele frenesi. Minha vida aqui é muito tranquila. Mas, Carlos, eu gostaria de saber como você gostaria de se apresentar, porque eu falei para você do meu ponto de vista, né, da minha perspectiva, quem é o Carlos? Então, é meio por aí, né? Eu até comentei alguma coisa no Instagram de realmente que um aluno chegou... Peraí, deixa eu arrumar aqui o som, acho que está dando uma estática, né? Enfim, o aluno me perguntou como é que eu me constituí, né? Eu achei interessante a pergunta dele, mas a partir do momento da minha trajetória, né, e das várias coisas que eu fiz, né, que eu trabalhei, ele falou, nossa, tem uma polifonia no senhor, né? Eu achei muito bacana isso, porque história da arte, história em suas várias dimensões, né, nas suas várias sub-áreas, digamos assim, e artes plásticas, pintura, e alguma brincadeira com teatro, enfim, com coisas assim, com um carnaval até que você um dia comentou aí, mas eu acho que tudo isso, Márcia, veio... A minha primeira faculdade foi arquitetura, tá? E por ser arquitetura, depois de 10 anos que eu fui fazer história, né? Eu fui fazer história pelo gosto, para poder entender as coisas, né? Só por isso, não era buscando profissão, nada. Queria entender. Entrei com muitas dúvidas, saí com muito mais dúvidas do que entrei, né? Ainda bem, né? Porque eu acho que o caminho é esse, né? A gente nunca se acomodar, mas sempre estimular, né? Questionar. Então, a arquitetura me ajudou, por incrível que pareça, me ajudou muito em história, porque eu vejo, a arquitetura me ensinou a olhar o mundo em plano, sabe? Sair e ler esse mundo, né? Me afastar. E essa questão espacial é muito presente na arquitetura, né? E o que sempre me encantou na arquitetura foi a teoria e, claro, a estética, né? Então, a história da arte, eu comecei a dar aula, inclusive, na faculdade, de história da arte, né? Pela minha formação como arquiteto. Ainda nem estava formado como historiador, né? Então, eu acho que é isso. E o momento que eu vivi, a minha juventude, minha adolescência, e principalmente juventude, foi muito rico no Brasil. Extremamente rico. Eu não sei se houve outro momento, tá, nesses anos 70, 80, de produção, até muito por causa, eu acho, inclusive, da repressão que nós sofríamos, né, politicamente falando, mas uma produção onde... mais Caetano Veloso, Chico Buarque... que eu não consegui acompanhar seu raciocínio. Quando você falou a questão da ditadura, aquele movimento todo efervescente, e depois eu não consegui entender mais. Certo. Então, retomando. Que eu acho que foi um momento muito rico na produção do teatro, na produção da música, que ali estavam os ídolos que ainda são os meus. Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, o Tom Jobim, né? a Bossa Nova, a Tropicália. Então eu vivi isso. Então eu falo que a minha trilha sonora de vida acho que é a trilha mais rica que pode existir no mundo. Porque eu acompanhei isso, né? Eles me deram subsídios para a leitura do Brasil, que foi a minha primeira paixão. Via Jorge Amado, Gabriela, enfim, essa brasilidade me encantou. E aí eu fui buscar na música, na bossa nova, de ouvir, né? Eu não sou músico, nada, mas sou um grande consumidor. Mas eu já vi você ao piano. Você diz que não é músico, mas eu já vi você ao piano.
Brincando, né? Brincando, pelo amor de Deus. E que eu acho que é uma grande frustração eu não ter sido pianista, né? E gosto, então eu brinco um pouco em teclado. Mas eu acho que a base mesmo, né, retomando como eu me constituí, foi muito pelo momento que eu vivi. Um momento histórico, inclusive, né? E artístico. Isso foi muito bom, até hoje. E você, então, vai primeiramente para a arquitetura, que te abre a porta para as artes, mas você já era artista antes? Já praticava algum tipo de expressão artística? E na sua infância, onde é que isso nasce? Onde é que você localiza aquela inspiração inicial? Claro que foi na escola, né? Eu me lembro muito bem, olha que louco isso. Segundo ano primário, né? Que hoje eu nem sei localizar isso, né? No ensino fundamental, na base, mas de qualquer maneira, no tempo que tinha primário, né? Eu estava no segundo ano, tá? Vamos dizer, hoje seria do ensino fundamental, né? E eu me lembro que teve um concurso de desenho. Márcia, foi muito louco isso. Porque eu fiz, e o desenho, eu não sei, era perto era em agosto, tinha alguma coisa a ver com o Dia do Soldado, imagina, naquele tempo, né? E eu desenhei, eu me lembro do meu desenho. Um paraquedista, olha que doido isso, ele aterrissando, quer dizer, aterrissando ou não, isso também não me lembro, mas ele estava com um paraquedas armado, e o paraquedas era um fragmento da bandeira do Brasil. Claro que isso era fruto daquela, né, daquele nacionalismo extremo, que hoje até arrepia, né, que a coisa na época era diferente, era filho, né, daquela situação, né, dos anos 70, tá? 60 ainda 60 para 70, quer dizer. Então, aquele ufanismo, né, aquela coisa de patriotismo, e me veio isso. Desenhei aquilo e ganhei um prêmio que era uma bolsa num conservatório de música, um conservatório muito tradicional, lá em Santos. Sabe? E eu estudava numa escola experimental, tal. E ali eu foi meu primeiro contato assim com música, com arte. E eu me lembro disso, né, de criança. A partir daí, eu acho que em 1975, que foi o meu primeiro quadro a óleo que eu pintei, aí eu acho que é muito a minha interação, o meu diálogo com a música popular brasileira e com a literatura, que eu já estava um pouco mais maduro, né, 14, 15 anos, no sentido de ler, né? E eu me lembro que a primeira leitura assim que me encantou, a primeira foi Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha. Então aquilo me despertou um romantismo, né, adolescente e tal. E imediatamente a Jorge Amado, com Gabriela, Mar Morto, que me encantou. Então aí isso me apresentou um Brasil, né? Sim. E eu me atirei aí nesse Brasil e até hoje eu acho que eu estou atirado nisso, eu sou apaixonado por isso tudo. Então foi aí que nasce a coisa. Eu estou aqui no estúdio do Maridão e aqui tem os primeiros quadros dele, de quando era pequenininho, que ele tinha 16 anos. Nossa. E eu ponho os quadros ali para o final que eu vejo. Mas tá maravilhoso. Nossa, mas, tá... assim, essa coisa de pegar no óleo, né, a pintura a óleo, né, é uma coisa tão clássica, né? E você foi do desenho para o óleo, né? Que geralmente faz essa transição, né? Tem algumas outras técnicas que você experimentou ainda na juventude? Sim, antes de ir para o óleo ainda, depois do desenho, já com uns 14, 15 anos, eu passei pela aquarela, sabe? Mas era uma aquarela, uns aguados que eu fiz, muito baseado no Aldemir Martins.
Porque eu me lembro que a abertura da novela Gabriela, na primeira, Sim. era um quadro do Aldemir. E eu ficava apaixonado, que eu via assim, percebia que era uma pincelada, ele definia um céu, sabe? Aí eu brinquei com aquilo, desfiz uns 3, né? Pela primeira vez, eu não tinha contato com isso, né? Tinha umas tintas em casa, aquarela, não sei se era da minha mãe, não sei como é que surgiu aquilo. E meu pai viu e pegou uma ou duas, né, 2 papéis desses, dessa aquarela, bem ingênua tal, e moldurou. E meu pai trabalhava num banco. E deixou na sala do banco lá que ele trabalhava, na sala dele, e apareceu um pintor, que era cliente do banco lá, ou alguém que tinha como hobby a pintura, e olhou aqui e falou, nossa, de quem é isso? Daí, do meu filho. Então, como assim? Nossa, que ótimo, tal, tal. Não, seu filho tem que estudar isso, tal, tal, tal. E a partir daí, aí que eu peguei um orientador, um professor, uma aula particular de pintura a óleo sobre tela. Nossa, que bacana, assim, né? Foi. Muito bonito. E tinha... Oi? Congelou. Tinha artista na sua família? Não. A minha mãe, né? Minha mãe gostava de pintar e pintava muito bem, né? Mas só pintava assim como hobby e tal, tinha umas telas em óleo, quando ela era solteira. Sabe, que eu conheço esses quadros dela na casa das irmãs dela, quando solteira. Mas era só um hobby. Era artista, assim, na minha família, não. Pelo menos que eu tive contato, não. Dos mais próximos, não conheci mesmo. Eu fui o primeiro... Das suas filhas, alguma pinta? Seu netinho está demonstrando algum talento? Não, as minhas filhas, né, que você conhece, mas faz tanto tempo que você não vê. A Bia casa semana que vem, por sinal, que é a minha caçula. A Lara já é casada e tal. Enfim, eu tenho 2 netos, né? Aí, assim, a Lara teve um início muito bacana, como cantora até. Sabe, ela tinha uma voz linda tal. A gente até investiu, eu e a mãe dela, a Dorian, que a gente até investiu um pouco em professora para ela, mas ela desencanou. Daí virou pagodeira, com gosto completamente diferente do meu, né? A Bia, ela já é mais, assim, vamos dizer, ela curte ainda muita coisa dessa brasilidade, sabe? A Lara, ela iniciou mais na questão clássica e tal, depois foi bem popular, né? O que é bacana, o que é lindo, né? Mas é um outro contexto, e se jogou na profissão. Ela trabalha, né, ela é jornalista, tal, ama a profissão, e talvez assim, ela não teve mais tempo de trabalhar com isso. A Beatriz, a mais nova, chegou a fazer escola de teatro do Wolf Maia, em São Paulo. Ela era apaixonada por teatro, né? Mas aí ela teve filho, ela engravidou, muito nova ainda, né? Teve um filho, que é o meu neto mais velho, tem 10 anos já. E aí ela se atirou 10 anos, pra você ver, né? Márcia, dá até arrepio falar isso. E a Lara tem o Miguel, que tem 6 meses, que nasceu em Portugal até, mas já estão de volta para o Brasil. Então, mas a Bia mas ela também se atirou na profissão. Hoje ela é uma ótima advogada, tá? Um sucesso fantástico, graças a Deus, né? Em Santos, as duas foram super bem encaminhadas, mas nenhuma foi esse lado artístico, né? Tem um gosto, mas não atuam nisso. E, Finóquio, como é que são as suas tendências, os seus estilos? Porque quando eu olho os seus quadros, me lembra muito de Cavalcante, alguma coisa me lembra Tarsila, eu não sei bem classificar, né? Eu fiz um curso de História da Arte com você, eu e meu filho mais velho, nós fomos seus alunos. Fizemos um curso que você deu para nós na escola. Acho que eu fiz até 2 cursos com você.
mas eu não tenho capacidade assim para interpretar, né, para identificar. Como foi essa sua passagem pelos estilos? Como é que você construiu? Como é que você está hoje? Eu sempre defini, principalmente a minha fase das mulheres, quando você fala de Di Cavalcanti e tal, que eu tenho um desenho cubista, mas uma cor fauvista, né? A minha tinta, ela é mais... Daí tende ao expressionismo, nem tanto, mas ela não é tão quanto o impressionismo. É uma coisa mais chapada, fauvista, né? Inclusive aqui, ó, vou até te falar que eu sei o que você está falando. Esse quadro aqui, não sei se dá para ver, é dos anos 1980, que é a minha fase que eu pintava bastante as mulheres e tal, né? Então tem um quê realmente de Cavalcanti, né? Teve alguma coisa de Cavalcanti, uma coisa meio Picasso pelo cubismo, né? E a temática, né? A mulher, a mulata brasileira. Eu sempre fui apaixonado por isso. Hoje, eu ainda sou figurativo, né? Mas dou uma leve abstraída em algumas coisas, tá? A minha cor é muito forte, eu tive uma fase de vermelho bem intensa, né? Eu acho que quando eu comecei a expor aqui em São Francisco também, sabe? Acho que foi uma coisa meia de grito, sabe? O vermelho me apaixonou. E eu contrastava muito com o preto. Aqui atrás, até, tem um quadro mais recente, tá vendo? Que é um quadriculado, que tem um saxofone, uma revista, que era uma série de bares que eu pintei e pus aqui, foi muito bacana. E hoje eu tô mais nessa, né? Eu tô muito na paisagem também, né? Mas é uma paisagem não realista, né? Meio abstrata, meio espatulada, intensa. Hoje eu estou bem mais colorido do que essa fase preta e vermelha aí que eu te falei. Mas as coisas vão mudando, né? É muito interessante. As minhas mulheres que eu pinto hoje, que eu estava até preparando uma exposição, me chamava, quer dizer, se chama, né? A exposição está aqui em cima no meu ateliê. Como é que é? Mulher e casa, feminino plural. Então, trabalhar a mulher na sua pluralidade, né? E a casa, né? A casa, o lar, porque a mulher não deixa de ser um lar, né? Ela abriga o filho, né? Ela gestou esse filho. Então, e toda a própria polifonia da mulher, né? Ela é plural, como a casa é plural. Então, eu estou montando essa exposição, dei uma parada, mas quero retomar. E essas mulheres de hoje, elas são um pouco mais na cor, né? Um pouco mais agressiva, assim, no sentido de impacto, sabe? A tela é mais dá um impacto maior, não é tão contemplativa, sabe? Você tem que ler um pouco e ver o que está por trás daquilo. Isso tem me encantado bastante. Eu estou nessa vibe agora. Eu achei interessante que com a tua formação cultural, né, com essa polifonia, como disse o seu aluno, né, a gente vê o quanto que tem de significado naquilo que você expressa, né? Por exemplo, eu vejo aqui meu marido trabalhar, ele é técnico. Ele não tem essa questão conceitual, ele não sabe o que é que ele está produzindo. E ele vai na técnica, só a técnica. Então ele fica tentando aprimorar aquela técnica, mas não tem esse... Você já tem esse contexto, que eu acho interessante também, da leitura, né? Quer dizer, aquilo tem uma expressão do mundo que você está vivendo, que você está sentindo, né? Eu acho isso super interessante. Bacana. Por isso que eu acho que muda muito, né? Eu estou há 2 anos morando de vez aqui em São Francisco, sabe? Mas vez? Aquilo é de vez. Porque eu passei esses 2 anos aqui meio sabáticos, né? Eu tirei uma licença da universidade e vim experimentar a coisa, né? Como é que funciona morar aqui. Mas, ô Márcio, é meio o que você falou. Às vezes também me dá uma saudade, sabe? Às vezes eu preciso cheirar um pouco fumaça de óleo diesel, sabe? Me embriagar até que alguém me esqueça. É uma coisa que passa por isso aí. Eu sinto falta. E principalmente de aluno. O aluno presencial, sabe?
Nossa, aquela relação em sala de aula. Instituições, nenhuma, zero. É. Mas é daquela convivência inteligente, interessante, instigante, sabe? Aquilo que faz falta. E a troca, né? A gente sabe disso, a gente troca muito com o aluno, né? Aluno, colegas, né? Então, eu acho que esse ambiente acadêmico, que me cansou um pouco, tá? Mas que depois que eu me afastei, eu sinto um pouco de falta, mas não da instituição. Isso me arrepia também. Não, não. É a relação, é aluno, é sala de aula, sabe? É professor-aluno. E colegas, né? Quando a gente cruza, troca informação, grupo de estudo, e sinto falta. Mas eu tenho que arrumar alguma coisa para retomar isso, talvez aqui, na própria internet, eu não sei, minhas filhas vivem me enchendo, pais têm que fazer, criar cursos, enfim. Vamos ver, estou nessa. É verdade. E tem uma coisa que o Ângelo fala, que quando ele vai escolher a cor, no caso dele que a preocupação é mais técnica, ele diz que a cor o escolhe. Às vezes ele vai passando a mão assim em cima para saber qual tubo que ele... Que lindo isso. Porque você, porque também colocou, você falou, agora eu estou mais vermelho, agora eu estou mais colorido, agora eu estou mais forte. Tem a ver com uma questão interna, não é? De como é que você está vivendo. Porque eu lembro que quando eu era jovem, eu vivia com janela fechada, cores fechadas. Hoje eu visto com roupas mais coloridas, hoje eu já, às vezes, mexo um pouco com cor na minha própria apresentação pessoal. Tem a ver com o psicológico também, né? Essa coisa de você... Essa, né? Através da cor também, né? Total, mas total. Quando eu te falei que o vermelho era no momento de grito, né? Que o vermelho grita, né? E era um momento que eu precisava gritar. Foi uma coisa assim de conseguir independências, né? Talvez cortar laços, né? Laços que ainda, né? As correntes que ainda nos seguravam com o passado, com a adolescência, com a mãe, com a família, né? E de repente você precisar dessa liberdade, e isso vai para a tela. Não vai o azul, vai o vermelho, porque é o grito, né? Exatamente. E como é que você está vivendo? Como é que você está construindo aí o teu ateliê? Como é que ele se faz? É um ambiente de trabalho, de comércio também da tua obra? Você trabalha com obras de outras pessoas? Como é que é a tua relação com os artistas do teu entorno? Tá. Então, eu tive um bom tempo aqui, aberto ao público, tá? Eu tinha uma localização melhor, mais próxima ao centro, e a gente tinha aqui um circuito das artes, que eram vários ateliês, né? E a gente divulgou isso, esse roteiro, que as pessoas iam visitando os ateliês. Nesse ateliê, que estava aberto ao público, eu tinha tipo um antiquário, sabe, junto. Peças, né, antigas que eu adoro colecionar, que adoro limpar, né, coisas pequenas, simples, nada de antiquários sofisticados, de grandes peças, não. Tanto é que ele até chamava, ele passou a chamar Era Assim, o nome do antiquário, Era Assim. Tudo que foi do passado eu tinha nessa lojinha. E anexo, né, junto, claro, os meus quadros, né. Foi uma coisa muito boa, mas era dentro da minha casa. Eu construí até um galpão, carramanchão, onde ficava a loja e o meu ateliê. Mas depois eu saí, né, e fui muito distante, 10 quilômetros no alto da serra, aqui mesmo em São Francisco, que acesso não tinha. Era muito complicado, né? O cliente não ia chegar até lá. Isso me deu, isso aí juntou até com pandemia, com esses 2 anos pós-pandemia que eu estou aqui. E aí eu falei, não, eu tenho que voltar para a cidade, eu tenho que voltar para perto da cidade. E voltei agora, eu estou aqui, fevereiro, eu cheguei aqui em fevereiro, que eu construí uma casinha, né? Mais no centro da cidade, ainda estou terminando praticamente. E meu ateliê, tanto é que essa exposição que eu falei, da mulher e da casa, eu tive que parar por causa da obra que eu estava tocando, não tinha tempo de pintar. Agora que eu estou remontando, meu ateliê vai ser aqui, né? Por enquanto, dentro mesmo aqui da minha casa, no mezanino que eu fiz, para depois abrir para fora, para poder
trazer outros artistas, né, minhas obras também, e abrir ao público. Isso é o meu grande tesão, essa é a minha grande vontade, sabe? Mas vai um tempo, né? Porque construção é uma loucura, né? Então, mas eu estou no caminho, estou no processo, né? Estou meio parado. Fala. E você pinta na frente do teu cliente, tá lá o pessoal assistindo, passeando no teu ateliê, e você está pintando, eles te veem em ação? Ah, era um pouco assim, né? Tá. Quando eu estava com o ateliê aberto, rolou um pouco assim. Mas é interessante, né? Porque também a diversidade, né, das pessoas, os interesses, né? Então eu tinha que parar para dar atenção. Sim. E, óbvio, né? Acompanhar para mostrar outros quadros, ou aspectos que eu tinha à venda. Então, não fluía muito legal, entendeu? Inclusive, eu fechei o ateliê depois de 2 anos, eu deixei de abrir ao público, porque eu me lembro com a Valéria, né, a minha mulher, lá na época, a gente achava que a nossa casa estava sendo muito invadida, a nossa privacidade estava acabando. Né? Então chegava assim a hora do almoço, a gente queria almoçar alguma coisa, não podia porque a porteira estava aberta, entrava carro, sabe? E misturou muito. Aí a gente falou, não, peraí, tá virando, né, muito compromisso demais com horários de cumprir comercial, e o barato não é esse, a proposta não era essa. Aí a gente resolveu meio fechar. E aí as coisas foram andando, deu diferente, aí nós mudamos, né? Fomos lá para cima, agora eu estou aqui embaixo, mas tentando reativar isso, se Deus quiser. E tem muitos artistas aí, você tem convivência com eles? Como é que é a troca? Tenho, aqui principalmente músicos, sabe? Tem N músicos, vários escritores, né? Tanto que moram aqui, que vieram de fora, fixaram residência aqui, ou alguns daqui mesmo, né? Mas a música é muito mais forte do que as artes plásticas aqui. Então, tem várias bandas, né? Eu tenho amigos, músicos, percussionistas, cantora, que até não fica só aqui, vai para São José. E os bares aqui sempre tem música ao vivo. Sempre tem música ao vivo. E tem coisas excelentes, tá? Tem bar que é mais especializado em jazz, tem bar que é mais sertanejo, tem bar que é mais MPB. Público, né? É muito gostoso. Tá? Mas a música é mais forte. Mas eu já fiz várias exposições aqui, várias mesmo, em espaços belíssimos que tem aqui, restaurantes que são espaços que tem, por exemplo, andar de cima tem um que tem tipo uma galeria mesmo, um lounge que faz eventos, lançamentos de livros, exposições, né, workshops, tal. Esses restaurantes, assim, tem coisas, propostas muito bacanas. Então eu estou bem cercado nesse sentido, sabe? Então já fiz umas exposições muito boas aqui. E como é que fica a questão do público? Você tem sentido, assim, a resposta do público? Dá para viver de arte no Brasil? Não dá? É apenas é a expressão de um prazer, de uma alegria, de compartilhar o que você tem. Uma condição de ser comercial também. Não, então, para mim, é muito mais o prazer de compartilhar, né, a minha expressão. É bem o que você falou. Mas, comercialmente falando, eu, graças a Deus, me dou bem. Mas eu não vivo disso, né? Esse não é o meu foco, né? Comercializar simplesmente. Claro que quando alguém compra uma obra sua, ela se alguém consumiu a sua obra, né? Então, ela cumpriu o papel dela. Né? Tem isso, né? Meus quadros nem são caros, porque eu quero que todo mundo tenha condição de ter um quadro meu, né? Que eu acho bacana isso, né? Que é completar a função da obra mesmo, né? Estar na casa do outro. Agora, falando em Brasil,
como tudo, né, se comercializa demais, existem nichos, tá? E esses nichos são muito bem explorados pelo universo capitalista, onde são muito fechados, tá? E não tem uma abertura, por exemplo, está muito voltado ainda nas galerias de arte, que é um lugar extremamente elitista ainda, né? E culturalmente falando, o brasileiro não tem um costume de entrar numa galeria de arte, tem medo. Eu acho que se eu entrar é caro, Sim. sabe? E não custa nada, basta entrar. Mas é uma coisa cultural, nós não fomos formados para isso, né? Eu acho que hoje os museus, as pinacotecas, estão abrindo mais, né? Que são espaços simplesmente para você olhar, mas a galeria mais interativo, tem a proposta... Né? Exatamente. A galeria já tem a proposta da venda, do comércio. Aí isso também inibe, né? E elas também seguem muito fechado em determinados grupos que é difícil entrar, principalmente quem é mais novo, né? Mas eu acho que está melhor do que antes. Sabe, do que os anos 80. Eu cheguei a ter uma galeria de arte em Santos, né? Anexa do Piano Bar, E eu me lembro que para eu ter movimento, tinha que ter badalação, tinha que ter mídia, tinha que ter coquetel, tinha que dar coxinha para o povo, sabe? É uma coisa assim, nem era coxinha, mas era o coquetel que chamava, para tentar vender alguma coisa para o artista, né? Para quem expunha. Isso também nos anos 1980 e tal. E é um universo muito elitista, né? Ainda é. O consumo, né? A galeria de arte. Eu não estou falando, mas você tem os cobra da vida, né? Que está aí pelo mundo espalhando a arte brasileira, na rua, arte de... Graças a Deus que tem isso, que a gente consome também, né? Passeando nesses grafites, né? Isso sim. Eu estava numa mostra do Ângelo, eu estava com ele num pequeno espaço cultural que tem aqui, e uma criança entrou, que ela vinha correndo à frente da mãe, entrou, encantada, em silêncio, observando tudo com muito cuidado. A mãe puxa a menina pelo braço e fala, vai, vamos embora, vai. Aquilo me chocou tanto, né? Porque eu falei, é esse o problema, né? Quer dizer, as crianças estão abertas para a arte, né? A criança tem uma sensibilidade, né? Para a estética, né? Ela tem um olhar para o belo, né? Ela tem interesse, mas se não tem a formação, né? Você não consegue colocar esse pessoal sensível ao longo da vida para estar próximo, né? A uma produção, para apreciar a obra de arte. Né? E isso passa um pouco pelas nossas mãos, minha e sua, enquanto professores, né? Formadores, sim, né? De personalidades, de crítica, né? no aluno e tal. Mas a gente tem instituições e tem alguns modelos que também limitam um pouco, né? Por mais que a gente tenha tido liberdade, eu tive, você teve, eu me lembro do nosso trabalho, né? A gente tinha, sabe, eu acho que a gente conseguiu muita coisa, né? E eu sei do seu trabalho, você sabe do meu, né? A gente até com os nossos filhos, a gente, né? Né? Os nossos filhos, os meus eram seus, os seus eram meus também, né? Era uma coisa muito gostosa. Mas, mesmo assim, tem todo um modelo que você tem que seguir, né, ainda. As reformas também da educação não são o que deveria ser, né? Está muito difícil. Eu acho muito complicado ainda. Eu fico ouvindo esses debates, fico analisando, sabe? Eu perco até um pouco as referências para saber o que é bom, o que dá certo e o que não dá. Eu perdi um pouco isso. Não é por não estar acompanhando, não, porque a gente acompanha, né? Aqui no Brasil, né, politicamente, a gente tem que estar ativo, senão isso aqui é um horror, né? E todo mundo é político, né? Não tem como. Então... Todo ato, né? É político. Né? E quem se interessa mais tem mais oportunidade de analisar, né? E perceber que nós somos muito limitados ainda. Estou falando no universo da educação, né? Sim, também acho.
A gente tem uma visão muito pequena ainda do que se pode fazer em termos de educação, né? Eu me considero que fui uma professora tradicional a vida inteira. E mesmo assim, eu acho que era ousado. Não, eu acho também. Eu não chegava nem a tocar aquilo que eu acho que seria o fundamental, sabe? Eu ainda tenho um sonho de educação que nessa vida eu não vou ver. Quer dizer, vou ver, vejo em pequenos locais, pontualmente, mas não no geral, né? E aqui também. Aqui eu acho a educação muito tradicional. Olha, mais do que era nossa, viu? Eu acho que nós éramos... Porque eu vejo no meu entorno, nós, tirando, claro, pequenos locais de excelência, mas a educação pública que ela é muito boa de conteúdo, mas terrível em didática, terrível em criatividade, é assim, sabe, muito limitada. Eu acho que nós já fazíamos coisas bem melhores, nós estávamos... Ai, que bom. Eu fico felizinho de ouvir isso. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente teve isso. Né? E você ainda expõe fora... Pode falar. Não, eu ia falar que nós fomos privilegiados, né, apesar de tudo, né? A gente teve isso, não só do nosso tempo, do momento cultural, parará que a gente viveu, tal. Eu mais velho que você, evidentemente, mas eu acho que na educação, eu acho que a gente foi um pouco privilegiado também, né? Pouquinho. Pelo menos no nosso modo de trabalhar, de enxergar, de ler e transmitir, né? Principalmente os conteúdos que a gente conseguia ter acesso e passar, né? Passar na formação, não simplesmente transmitir, mas construir junto com eles a partir de conteúdos, né? Eu acho que o nosso olhar crítico foi muito privilegiado nisso. E quando você fala que a gente teve um momento privilegiado, tivemos mesmo. Porque eu lembro que nós tivemos alguns dirigentes que eram um tanto quanto permissivos para a gente poder criar. Eu me lembro que as fafianas, as culturais do liceu, né, onde a gente trabalhou, no Estado, eu tive muitos diretores e coordenadores que permitiam que eu fizesse doideira, sabe? De domingo, eu cheguei a dormir na FAFES, porque eu fazia trabalhos com os alunos para a fafiana, eu dormia lá, e aquilo chocava a direção, mas depois que a gente foi para um espaço mais coordenado, mais concentrado, centralizado, isso acabou, porque era muito profissional. E eu acho que tem que ter uma margem de marginalidade, sabe? Uma pequena transgressão para você poder criar. E quando a coisa é muito profissional, muito controlada, aí a gente perde o tesão do trabalho. A gente perde o tesão do trabalho. Porque engessa, né? Eu concordo plenamente com você, né? E eu me lembro que no tempo das fafianas, né, no tempo da outra casa que a gente estava na Universidade Católica de Santos, na Unisantos, eu tinha grupo de teatro lá, né, que eu apresentava lá, você tinha um auditório. Então, aí é que eu acho que a gente teve algumas aberturas legais, né? Não só nas exposições, nas feiras, mas eu com teatro, eu consegui fazer muito teatro ali. Não só universitário, mas talvez principalmente até com o ensino médio, né? E com o ensino fundamental da escola que a gente levava para lá. Foi muito bacana. Nós tivemos foi um espaço privilegiado, né? Eu não gosto nem de passar por ali para não lembrar daquele antigo anfiteatro da FAFES, porque era muito especial, né? Então, às vezes eu tenho que passar por uma rua e evito de passar ali, porque eu tenho uma dor no coração. Foi um momento especial na vida. Sim, foi sim. Passamos juntos por isso. Muito legal. Muito bom. Voltando só à questão da arte, você ainda faz vernissagens fora de São Francisco? Eu lembro que você fazia na Aliança Francesa, em São Paulo você também fazia. Você ainda faz? Faço. Menos, né? Porque eu fiz recentemente de novo na Aliança Francesa, que eu fui convidado, né, para fazer lá de novo uma exposição que foi fantástica também. Bacana, sucesso de público, sucesso de venda e tal, que são esses quadros mais recentes que eu te falei. Faço, mas muito menos, né? É alguma coisa que eu tenho que retomar. Mas é um trabalho, né? É um trabalho que você tem. E às vezes, Márcia,
Não, e você tem que se render a algumas coisas que você não gosta, sabe? Que você é contra, de dentro desse universo do mercado, sabe? Dos custos. É chato. Você fala, Aqui, pô, se você quer tá fazer uma amostra, você tem que pagar para fazer a amostra. Você tem que dar uma obra ou duas para o... Não sei como se chama, o Marchand, aquele pessoal. Tem que dar 2 obras para ele, pagar para apresentar, né? Quer dizer, é uma loucura isso. E depois, se você vende, dá até uma porcentagem para ele. Então, o Ângelo fala, pinto para o prazer e fica aqui e pronto. De vez em quando ele faz uma obra encomendada e pronto. As obras dele, a gente não tem mais onde pôr na casa. Está lotada de obra. Porque eu sou assim também. Eu sou assim também, exatamente isso. Não é diferente, não. É isso que eu te falei, que você tem que passar por coisas que você é contra, que você não quer. O caminho não é esse. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro simplesmente, né? E ainda tem que pagar para tentar ganhar. Né? E aí o preço, é claro que sobe, né? Porque você também... pagar para trabalhar, não, né? Pelo menos que fique no 0 a 0, mas é difícil até ficar no 0 a 0 às vezes, quando você tem que entrar nesse universo, né? Mas é bem isso mesmo. Eu só vou te dar um recadinho, que pode ser que a live caia, se cair, eu entro novamente, tá? Porque às vezes o Instagram limita 1 hora, às vezes ele deixa rolar. Eu não sei como é que vai rolar, então eu já estou te avisando. Se cair, eu te chamo de novo, tá bom? Tá legal. Tranquilo. A Silvia Soares colocou aqui, né? Saudades da Fafiana. E é verdade. Eu acho que foi um dos momentos belos. Desde a minha formação já tinha, quando eu fazia pedagogia. E nós fomos bem avante com isso, né? E muitas pessoas já se foram, né? Que nos ajudaram e permitiam que a gente realizasse, né? E a gente entrou na questão da educação. Como é que você faz história e como é que você vai cair na sala de aula? Porque eu lembro quando você entrou no liceu. Você é da minha época, mais ou menos. Porque eu lembro de você começar a dar aula na escola, entendeu? Sim, lembro. Eu lembro assim, por exemplo, o meu mais novo tem dislexia, uma série de dificuldades de aprendizagem, teve que fazer um percurso alternativo para conseguir terminar. Hoje ele já superou bastante das dificuldades. Mas, por exemplo, história, todo lugar que ele ia estudar, ele tirava no mínimo 9. E ele sempre dizia, por causa do professor Finóquio. Primeiro a Laura dava aula para ele primeiro, depois você. Foi uma marca, tanto no Vladimir, né, até o Vladimir foi fazer o curso de História da Arte contigo. Quer dizer, você é um professor de excelência, talvez por essa pluralidade, né, por essa formação rica e ampla, né, e essa paixão. Mas como é que você cai na sala de aula? Eu caio na sala de aula, a minha primeira experiência, eu ainda era aluno de arquitetura. E eu entrei como professor, eu não me lembro como era a nomenclatura, mas no estado, né, para substituir alguém que pegava uma autorização e dei aula de desenho geométrico, olha só. Né, porque a pessoa ligava, se faz arquitetura, vai para geometria. Não é bem assim, né? A arquitetura é humanas, né? Mas ok, foi a minha primeira experiência e foi um curso noturno na época era o 2º grau, né? Que tinha esse desenho geométrico e foi uma barra para mim, né? Que foi a primeira vez, né? E gostei da coisa, né? Porque eu acho que também aqueles alunos gostaram um pouco de mim, do meu jeito de dar aula, né? Estava iniciando. Mas isso durou pouco tempo, né? Acho que um semestre, 1 ano no máximo, não me lembro bem. Aí eu já tinha me formado em arquitetura, eu comecei na universidade, com a aula de História da Arte. História da Arte. Até no próprio curso de História, né? Mas não por causa da História, que ainda nem tinha, não tinha concluído a arquitetura. Né? E aí, eu sendo professor lá, a Cida aí já fazendo História, eu comecei também substituindo alguém aí no liceu, né? No ensino fundamental.
Mas aí já era história, não era história da arte, né? Uhum. E aí eu já tinha alguma experiência, né? Eu já gostava da coisa, né? E aí fui em frente, né? Aí fui até criança, até dei aula para criançada de teatro, de arte, Sim, mas sempre história na universidade, tanto é que eu, há mais de 30 anos eu dando aula em universidade, né? Eu saí da Unisantos com 30 anos de Unisantos, né? Então, minha trajetória foi aí. Mas cair na história, ou no universo da ação, já foi da arquitetura. Né? Ainda nem tinha terminado a faculdade, tanto é que era um professor especial, não me lembro como é que era a coisa, né? E eu poderia dar aula com autorização, né, dessa disciplina. E foi assim, é. Aí dei muito tempo aula no Estado, né? Aí fiz concurso, mas logo nem assumi. sabia que você tinha aula numa escola pública, não sabia. Dei bastante, fiz concurso e tal. Eu peguei escola padrão, você lembra disso? Era até no Cleóbulo. Acho que era o governo do Fleury, escola padrão. Eu montei o teatro nessa escola. Literalmente se construiu uma sala lá com palco que eu que orientei, porque era permitido isso dentro da escola, que tinha uma diretora fantástica, sabe? Então, tinha, de repente, essa liberdade dentro da escola padrão. E foi bacana, eu fiquei bons anos dando aula no Estado. E aí, paralelo também em particular, né? Sim. Isso sim, no Lusíada, no Liceu, no Objetivo, circulei por aí, por lá, né, aliás. Teve assim. Uma coisa bacana também da tua carreira, é que você foi coordenador, tanto na universidade quanto na escola, né? E uma coisa que eu, quando fui coordenadora junto com você, que a gente teve, né? Eu mudei meu olhar, porque eu era professora e sempre fui muito combativa e crítica, e quando eu fui ser coordenadora, eu passei a ter um outro olhar, né? Como é difícil, né? Então, essa coisa, o que a coordenação mexe com a gente, né? Comigo ela mexeu muito, nesse sentido, de eu não abandonar minha combatividade, mas ao mesmo tempo ouvir o professor, né? Porque eu não tinha ideia do que é estar de um lado e do outro, né? Então são coisas muito conflituosas, né? Tinha enriquecimento quanto na escola e as margens de liberdade para a gente trabalhar. Porque eu sentia muita limitação, tanto na escola, né? Tanto é que na universidade, quando eu tive essa oportunidade, eu não quis ser coordenadora. Eu já tinha passado pela experiência e eu sentia a limitação de eu poder me expressar, né? Era bem difícil. Sim, concordo plenamente com você, né? É um outro olhar, né? É um outro ângulo, é um outro viés, né? Nossa, você falou uma coisa que veio. Eu me senti muito mais tolhido, muito mais limitado na coordenação do que dentro de uma sala de aula como mero professor. Exatamente, é o que eu sentia. Gozado isso, né? Eu criava muito mais com o professor. Né? E isso também, na universidade, isso não só, né, no ensino fundamental, ensino médio. Sim. Um pouco mais forte, né? Porque é um peso maior, né? É um outro público. É um outro público, né? Tanto do corpo docente como do corpo discente. É uma outra coisa, né? São outras relações e outros problemas, né? Digamos assim, outras questões, melhor dizer. Mas foi uma experiência boa, enriqueceu, sentido de poder observar vários subsegmentos, vamos dizer assim, dentro do mesmo corpo. Então, dentro da história, né, como cada professor trabalhava, ficava mais próximo do conteúdo, né, dos programas de cada professor, né, do plano, e tinha uma coisa bacana, um exercício legal, que era tentar cada vez minimizar as coisas, né? A tal da interdisciplinaridade. Isso era dificílimo.
era fácil falar, fácil de entender, mas terrível de aplicar, você enquanto coordenador. Não é? Verdade. Era difícil, você mexe com universos diferentes, professores, cabeças, e até conteúdos, ou maneira de tratar tal conteúdo, que se fosse de outra forma, integraria, né? Seria mais democrático, né? Então, mas isso enriquece, né? A gente cresce também olhando isso. Isso eu senti. Eu senti bastante, né? Isso foi. E a última experiência que eu tive nesse sentido foi montar o curso inteirinho de arquitetura, tá? Inteirinho, fazendo todas as emendas, Márcia, de todas as disciplinas de um curso de 5 anos de arquitetura. Eu montei isso, cara. Foi, então, estudar MEC, estudar programa, estudar currículo, estudar as leis, para poder passar, para poder conseguir ser aprovado esse curso. Que aventura! Foram 2 anos montando, fazendo emenda de coisa que eu nunca ouvi falar. Então você tem que estudar pra cacete para ficar uma coisa bacana, né? E montei. Montei, o curso está rolando, rolou. Claro que a hora que rolou, aí me tiraram, né, da coordenação, estava tudo redondinho. Foi uma das coisas bem chatas que aconteceu, né? Mas ok, né? Porque coordenação é cargo de confiança, né? Então. E aí me tiraram, ok, né? Mas eu escrevi material também, teoria da arquitetura. Foi apaixonante isso, foi apaixonante, porque... O know-how que você adquiriu ali, que know-how que você adquiriu? Exatamente, foi isso muito bom. Ninguém tira da gente, né? O que a gente experimentou, o que a gente aprendeu, isso aí não... Essa é a nossa riqueza, é o nosso tesouro, né? É uma coisa que realmente ninguém tira da gente, né? E é bom, é muito bom, muito gostoso. Né? E eu lembro da nossa coragem, né? Nós somos muito corajosos, né? Nós fizemos muita coisa que existia só na teoria, né? Eu acho assim, foi uma experiência pequena, mas foi muito importante, né? Sim, também não com pego, não. certeza. Eu não quero mais, nunca mais. Aliás, eu não quero mais sala de aula, não quero mais nada disso. Eu quero experiências novas, né? Coisas novas, né? Eu também estou meio por aí. Você foi para o mestrado por quê? Foi ânsia de estudar, foi desejo, era cumprimento das necessidades acadêmicas? Olha, um pouco dos dois, né? E eu não fui eu tive a liberdade de optar para não doutorado, até por não aí pregatícia, né? Porque eu achava assim, achava não, hoje eu não sei muito bem, mas que o doutor é mais fácil de ser deixado de lado, né? Pelo custo ser maior, infelizmente entra nisso, né? Então eu, como mestre, segurava mais, estava mais confortável, né? Mas o mestrado foi muito interessante, porque eu me formei, né? E logo em História. E logo de formado em História, eu fui para o mestrado. E a primeira coisa que eu fui foi para a USP. Porque a Conceição, que me insistiu, né, que era a reitora da universidade, para quem não sabe, né, insistiu que eu tinha que fazer mestrado para o doutor Victor, lá que foi o orientador dela. Que não, exatamente. Foi meu professor, quando eu fiz filosofia em São Paulo, e ele foi suplente da Cida Franco na defesa do meu mestrado. Olha, que coincidência, Márcia. Quando a Cida Franco falou, o doutor Vitor Nó é meu suplente, ela ficou numa alegria. Olha só. Maravilhoso. Alô? Deu uma congelada. Aí você volta, Deu. Que aí a Conceição queria te indicar para o NOL. Isso. Aí ela pegou o telefone na minha frente, sabe, tipo assim, o Finóquio, não nem respire. Ai, meu Deus do céu. Ligou pro Vitor, falou com ele, me apresentou, e eu achei muito engraçado, né? Falou, olha, eu estou aqui com o professor
Carlos Finol, que é o professor de História, ele tem em arte, e ele era em filosofia, né? Sim. Só que a USP, na época, não tinha no programa de mestrado em História da Arte, que era o que eu queria. Mas ela falou, não, você vai para Estética em Filosofia. Eu falei, ai, meu pai, o que tem a ver isso comigo? Mas ok, né? O doutor Vitor Pinol, então, vamos lá, né? E ela, na apresentação, falou, ele já tem uns fios de bigode branco, né? Aí eu achei isso hiper interessante, né? Querendo dizer, não é um moleque, então aceite-o como orientando, né? Porque lá o esquema era esse. Primeiro, você tem que ser aprovado, né? Com o orientador já de cara, né? E depois você faz os créditos e tal. Diferente que da PUC, né? Na educação, mas na filosofia é bem assim mesmo. Ó, o Vladimir entrou aí. O Vladimir está fazendo mestrado também em São Paulo. Está fazendo mestrado lá na PUC. Ah, é? Ai, que bacana. Mas aí você fica na PUC. Como é que você vai para a PUC? Eu fiquei na USP e chegou um momento com um projeto, né, mostrando para ele, discutindo, blá, blá, blá. Eu tive uns 6 meses ali, indo e vindo, só com ele, no departamento de filosofia. Não era nem. Não cheguei a ir para a sala de aula, não. Era eu e ele. Era uma coisa intensa, sabe? E aí chegou um momento, eu falei, não tem nada a ver comigo. E aí chegou uma hora e falou, bom, a partir de agora eu vou te passar para o doutor Leon Kossowski, que era um puta professor de História da Arte, conheço, né, o trabalho dele, a obra dele, porque eu não tenho mais condição, né, de entrar no seu projeto, porque agora é uma coisa muito específica, tal, mas era muito filosofia, muito estética. Daí achava que eu tinha que fazer, porque para, né, falei, não, querido, não é assim, meu amiguinho. Aí eu falei, não é minha praia, não é isso. E como que eu ia falar isso para Cida Franco e para Conceição, que estava achando o máximo eu lá na USP, começando meu mestrado. Eu fiquei, aí cheguei para Cida, foi muito interessante, falei, Cida, olha, tá complicado para mim, tá difícil. Falei que eu estava cansado, sei lá, não queria falar para ela, não gostando. Ela falou, não, Finol, não é possível, você tem uma oportunidade dessa, você está lá dentro. Falei, Cida, mas não é minha cara. Ele falou, não, você tem que pensar muito bem, tal. Falei, Cida, mas tá difícil. Bom, daí ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela falou, então, parabéns, Finol. Falei, hã? Eu não queria te influenciar, mas não é só a cara isso, a sua cara é PUC, voa para PUC, é lá que ir. Eu não podia tirar, imagina, foi a Conceição que te colocou, você está com um the best de orientador, né? Eu tinha uma chance maravilhosa, né? Mas parabéns, vai para a PUC, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. Daí eu falei, bom, aí eu tive que montar um outro projeto, né, para apresentar, para entrar na PUC e tal. E aí já indicou a orientadora, que é a minha amiga até hoje, né? Enfim, e fui. Abandonei o que eu estava fazendo na filosofia da USP. Eu trabalhava as questões do barroco, né? A estética e o homem barroco, que eu achava contradicente, né? Como é que aquele homem com aquela mentalidade produzia uma coisa tão exuberante, mas ele não era tão exuberante quanto a sua obra, a sua produção. Enfim, era uma viagem, uma loucura dela. Aí eu fui trabalhar a história do cotidiano, montei um projeto e apresentei na PUC, e aí foi ótimo, aí deu tudo certo. Realmente eu respirei. Realmente eu respirei. Era uma loucura, né? Que eu dava aula, eu me lembro que eu tinha que ir para a PUC correndo, desviar do horário de rodízio, ter minha aula e voltar, sair às 5 horas para chegar às 7 na Unisantos para dar aula. Foi uma loucura, né? Mas foi muito bom. Então, meu mestrado surge aí. Né? E o meu livro, hoje, né, foi publicado agora, ele foi fruto exatamente dessa dissertação de mestrado, né, que faz muito tempo, mas
ainda está extremamente atual. Né? E eu vou lançar esse livro agora, depois de amanhã, aqui de novo, em São Francisco, que até está aqui, ó, fazer uma propagandinha dele, né? Que você conhece, aqui em São Francisco Xavier. Porque está tendo um evento aqui de literatura, sabe? Elos da Língua, que chama. Então, 1000 oficinas, tal, lançamentos, feira de livro, de troca para criança, e autores. E sábado é o dia dos lançamentos, então eu vou estar lançando aqui também. Que bacana. Isso é muito bom. Eu tenho visto que o teu livro foi publicado pela editora Manuscrito. Isso, exatamente. Formas, né, o seu livro? Onde as pessoas encontram o seu livro? Então, atualmente tem Santos da Realejo, mas assim, universalmente, na Amazon. Sim. Tem várias livrarias online que tem o livro, que vende por aí. Né? É só colocar meu sobrenome, o Elite Santistas, né? Que vai aparecer. Né? E fisicamente... Oi? Livro completo. No descritivo do vídeo, eu vou deixar o nome do livro também para divulgar. Bacana. Legal. Então é aí, ainda estou trabalhando esse livro, né? Mas com vontade de escrever um outro. Já tenho ideia, já comecei a rabiscar alguma coisa, mas sair um pouco desse universo muito historiador, muito ABNT. Eu quero uma coisa mais fluida, mais light, mais relaxada. Então, eu acho que eu vou trabalhar um pouco uma visão sociológica do Dom Pedro I, sabe? Com uma leitura minha, né? Então, como isso se constitui no sentido de uma leitura pessoal, claro que a partir do meu conhecimento, de fontes, claro, mas sem aquela rigidez de ser um livro para a história. Né? Eu quero uma leitura gostosa e curiosa. Então, a minha grande vontade. O Eduardo Bueno, eu lembro como ele era criticado na academia, porque ele é jornalista, mas, gente, ele faz um trabalho assim, instigante, gostoso, né? Você tem prazer, você ri lendo, você tem humor lendo aquilo, né? Como o Laurentino Gomes, né? Sim, ele é um grande pesquisador. Não é historiador, mas um senhor pesquisador. E os livros dele, né, dessa 188, 822, a riqueza de notas de rodapé, de bibliografia, das fontes e documentos que ele fez, que tem, é maravilhoso. Então, é um autor que eu, como historiador, recomendo. E eu era criticado isso. Inclusive, como coordenador. Eu também. Ele era jornalista. Né? Tanto o Laurentino quanto o Eduardo Bueno. Eduardo Bueno, Mas é isso. Então, como é que você faz para escrever? Qual é a sua? Você tem rotina para escrever? Não. Como é que você constrói esse ato de escrever? É espontâneo? Como é que se dá? Olha, os livros, eu tenho capítulos, né, de alguns livros, inclusive um em EAD, né, que foi uma obra, né, sou um dos coautores do livro, várias coisas, né, para análise, de seminários, ampuas, coisas que ele participa. Então, isso tudo você tem que seguir, né, mais ou menos você tem uma certa obrigação, né, e um certo modelo para seguir e tal. Né. Esse livro que eu lancei, ele é fruto de pesquisa, né, de uma coisa investigativa muito forte e muito focado nisso, né? Não que os outros não são, mas eles têm já um viés mais de documentar, de certificar uma atividade sua profissional, seja de dar uma palestra, de participar de um seminário, ou de ser um professor disso, né? Que foram os livros, os capítulos que eu escrevi e tal. Mas eu não tenho rotina assim para escrever. Eu ainda não criei, porque eu não tenho também uma trajetória de escritor, né? Assim. E eu gosto de levar... É como uma pintura, Márcia. É como uma pintura.
eu também não tenho e não posso ter uma rotina estabelecida. Isso me atrapalha. Eu não curtiria. As coisas vêm e, de repente, eu vou. Né? O papel em branco, hoje em dia, a tela do computador em branco, em azul, né? É como uma tela no cavalete em branco. Primeiro você tem que estabelecer um diálogo com essa tela. Muitas vezes a tela vence você. Eu já cheguei a mandar ver um estilete na tela, em branco, de tanto diálogo que eu não consegui, ela me venceu. Eu falei, não quero mais isso, tirei a tela. Loucuras, né? Eu já queimei quadro também, na fogueira, umas doideiras. Porque ela te vence. E eu acho que também a folha em branco, né? O papel, ou que seja o computador hoje, né? É muito difícil você iniciar. Então a coisa tem que surgir, aí você corre para a tela, aí você corre para o papel. Né? Mas muitas vezes não, eu faço o contrário, eu fico em frente ao computador, eu fico em frente à tela. E aí eles me vencem, não sai nada. Né? Então, ou bem de dentro para fora, porque de fora para dentro, geralmente eu vou perder. Eu lembro de você fotografando em bichinho ou Tiradentes, fotografando texturas. Você estava fazendo estudo. Sim. Então você ia olhando o material. Para escrever também, você vai usar aquilo que você tem na memória, escritos guardados, como você falou, que já tem até um texto de EAD que está ali no capítulo pronto. Como é que você vai fazendo uma coleta? Como é que você vai juntando tudo isso? Amarrando, costurando? Por mais que eu queira uma liberdade nessa minha escrita, não tem como eu me desprender do rigor do historiador. Tá? Por mais que eu queira. Então, por exemplo, o início do meu livro, eu já tenho na cabeça como eu quero. Eu quero iniciar com uma fala de uma apresentação do pai do Dom Pedro e Dom João, né? Que teria um porteiro real anunciando a entrada de Dom João em algum lugar, só que em algum lugar do Brasil. Eu poderia criar em Salvador, né? Assim que ele vou falar, mas não. O que aconteceu? Eu comecei a pesquisar aonde foi que ele chegou, o primeiro lugar, o local que eu fui para Salvador, quer dizer, não para isso, mas eu estava em Salvador e comecei a andar aos museus para saber aonde é que eu queria ver o ambiente, para ver se o cara poderia bater com maço, sabe, que nem batida de mulher, né? Sua Alteza Real, barará, barará, o príncipe Dom João, barará. Eu queria esse ambiente, né? Eu tenho a liberdade para fazer isso, mas não adianta, eu fui atrás para ver se eu encontrava. Encontrei, ou seja, uma documentação de que o lugar não existe mais. Tá? Mas então, é difícil. Então, é claro que vai ter pesquisa, né? Que eu não quero também fazer uma obra de mera ficção, não é isso. É um olhar diferente em cima da trajetória do Dom Pedro, da vida particular, não é a política, não é a morte, não é a Constituição de 1924, não. É ele, né? É ele, as mulheres, os filhos, as traições, né? Como é visto isso? Claro que vai toda hora bater nas questões históricas, não tem como, né? Na independência, na Constituição, no dia do Fico, sei lá. Mas como isso funcionava, né? Na cabeça dele, na personalidade dele, e como a gente lê, como é possível ler num Dom Pedro. Esse teu método está me lembrando muito Marguerite Yourcenar, quando ela escreve Memórias de Adriano, porque ela vai fazer um percurso onde ele estava, em que época do ano, para ela ver como o vento batia, como o sol se punha ou nascia, como eram as flores daquele período. Então ela queria ver a cor de tudo, do céu, para poder escrever. Ela foi perseguir o Adriano, que era também uma visão muito personalíssima dela, do Adriano. Mas interessante isso, porque você faz exatamente como ela, né? Quer dizer, você vai, tem a sua criatividade, o seu ponto de vista, mas você também está calcado em coisas que você fala eram factíveis, né? Bater na porta. Né? Exato. É bem isso mesmo. Mas é uma experiência que ainda está rolando, né?
quero que seja rápido, porque eu estou ansioso, sabe? Porque algumas coisas, alguns flashes assim eu tenho, né? Que eu quero trabalhar, né? Na trajetória de filha dele. Tem muita coisa que as pessoas não sabem, sabe? E seria legal saber, porque é curioso, é engraçado, tem humor, Humaniza, né? tem Humaniza o humaniza. indivíduo. Isso, humanizando o indivíduo. Por isso que eu quero pegar os filhos, né? Assim, e não é o Dom Pedro II, mas a Maria da Glória, que foi uma rainha que nasceu no Brasil e que vai ser rainha de Portugal. Tem uma história dela com o tio, com Miguel, fabuloso, né? Que nem eu pego assim, o Dom Pedro, ele aqui para nós, ele sai daqui como um grande absolutista, né? Ele vem na vibe de libertador, né? De liberal, tem a independência, ok, mas não. Ele sai como um puta absolutista. E ele é tido em Portugal, Dom Pedro IV, como o libertador. Né? Exatamente no momento que ele chega, ele é o libertador, né? Então, e o irmão dele que era o absolutista, né? Então ficou, então como é possível, né? Essas contradições, e é aí que eu quero chegar, porque é possível, sim, né? Então, claro, numa leitura minha, né? Sim. Mas diante de fatos reais que eu quero trabalhar. Então é isso. Vai ser uma coisa gostosa. Eu acho bacana essa coragem, porque é uma coragem escrever. Porque você sabe que outras pessoas vão ler, né? Tanto os detratores quanto os que vão apoiar, ou que vão se deliciar, vão se deleitar, e aqueles que vão, né, simplesmente criar pelo em ovo, né? Como é que é esse ato de escrever e se expor, né? E saber que outros vão julgar? Ou você consegue deixar rolar e escreve? Não, tem uma preocupação, eu tenho mais experiência na exposição, né? Que eu acho que não é muito diferente, né? Você se expõe, né? Não é a obra que está exposta simplesmente, é você que está exposto, né? E aí você, se você expôs, você tem que aceitar tudo, né? Crítica, não crítica, enfim, e muita coisa que você acha que vai agradar, não agrada. E as coisas que você... Porque tem meio assim, sabe, Márcia? Quando eu vou fazer uma exposição, se eu quero vender, eu sei o que vai vender. Eu sei pintar alguma coisa para vender. As coisas que não vendem, talvez me dê mais prazer de pintar, eu vou expor também, mas eu sei que não vai vender. Porque é um gosto muito específico, ou pode não ser entendido, enfim. Agora, a casinha, o marzinho, o céuzinho bonitinho, Aqui é a mesma coisa. vende. É um charme, ai que delícia. Aí vai, sabe? Então, a gente mais ou menos sabe, né, montar uma exposição com tudo. Claro que eu mesclo, né? Porque a minha finalidade não é simplesmente vender, já falamos disso. Então tem isso, mas você dá a cara para bater, né? Tem que dar. Tem que dar, e às vezes você se surpreende. Em Santos eu me surpreendi muito, sabe? Com quadros que eu pintei por mim, que eu adoro, e foram vendidos, sabe? Quadros assim, muito cubistas, mais arrojados, umas coisas que tendiam ao abstracionismo, e foram vendidos, gostaram, enfim. Então, às vezes, a gente se surpreende. E o que é muito curioso, que acontece nas exposições aqui, e em Santos, principalmente nas duas últimas que eu fiz, as encomendas que vêm, sabe? Vi aquele quadro, ai, adorei, mas foi vendido, eu quero. Você pinta um outro, nunca vai ser igual. Mas tem encomendas, né? E aí você pega a coisa e tenta fazer, né? Não igual, mas naquele... Né? E quem encomenda, que vai receber, aquilo lá é apenas uma referência que ele está me dando, mas vai receber uma outra obra. Isso é muito gostoso. Mas dá medo, sabe? Porque é uma coisa assim, pô, será que era isso mesmo, né? Como é que fica, tal? Mas sempre deu certo, graças a Deus. Mas tem isso, né? Então, outra obra estimula o observador a pedir alguma coisa naquela tendência. Isso é bom, isso é bacana.
E como é que a pessoa confia. ela Confia confia no seu espírito. ela, que você vai conseguir fazer novamente, né? Isso, E isso. a questão do teu livro pelo público, como está a recepção do livro? Você tem tido algum retorno? Tem vendido bem? As pessoas têm colocado? Sim. Esse livro ele é um livro pequeno, né? Mas tem muitas imagens, né? Imagens coloridas, tal. E ele, como ele trabalha o cotidiano, e não é tão lá atrás, né? Então sempre tem as pessoas que se identificam e comentam. Puxa, eu me lembro isso da minha avó. Puxa, eu me lembro isso da minha mãe. Teve uma pessoa, um cliente em Santos, no lançamento que eu fiz, foi até na Pinacoteca, foi muito legal. Essa pessoa não foi, mas ganhou um livro de alguém que deu para ele. E comentava da família dele, fazia parte do período do café, do Elite, e que tinha a ver com a família dele. Aliás, ele era um dos membros de determinada família. Então. Ele me encomendou 14 livros. Que delícia! Olha que bacana. Que ele leu, ficou apaixonado e encomendou. Eu tive que despachar para ele 14 livros. Um outro aconteceu a mesma coisa, me pediu 10 livros. Aí eu tive que ir para o correio, empacotar, e muito bacana isso, né? Então o retorno foi muito positivo, principalmente pela questão do cotidiano, sabe? Porque o livro, você viu, eu trabalho algumas permanências, né? E que saem do interior e foram para o litoral, e foram para Santos. Isso aí pegou muito, né? Porque ficou uma coisa próxima, né, das pessoas. Então, nesse sentido, eu tive um retorno legal. Você descreveu que eu fiquei assim chocada pela realidade da própria família. Porque o meu avô português construiu a casa dele no Morro da Nova Sintra com aquela madeira dos navios que vinham encaixotados os carros, que é exatamente o que você coloca lá. E o meu avô fez uma casa completa com aquele tipo de madeira. Depois, como você descreve a construção da casa, era exatamente a casa do meu avô, com a varandinha na frente dele, e aí tinha na frente a sala, e depois no fundo tinha a cozinha e o banheiro fora. Gente, mas era a descrição completa. Depois a minha avó materna em Cortiço, em Santos, sabe? Que era um terreno para cada família, banheiro coletivo. Mas olha, é maravilhoso. E eu desconhecia completamente a vida daquela elite, como você descreveu. Como a minha família é de origem muito humilde, eu não tinha nem noção. Então, quando você fala daquelas chácaras imensas, o cara tinha até zoológico, tinha aqueles jardins fantásticos. E a construção da vida do interior da casa com fora, o pomar. Gente, uma viagem. Aquele livro foi assim, eu lia trechos para as pessoas na família, que eu falava, você não acredita. Olha aqui, era a casa da avó, era a casa do vô. Era como, imagine como era a praia. Gente, é maravilhoso. É uma viagem. Ai, que bacana. Muito obrigado, eu fico feliz. Porque a intenção era essa mesmo, né? Aproximar as pessoas através da memória, né? A história trabalha com memória, né? Isso é ótimo. É muita vida. E quando você vai aí para São Francisco, o que é que te chamou em São Francisco? Porque tem Budas Artes, tem Paraty, aí tem lá Tiradentes. O que é que te fez localizar em São Francisco um lugar que te chamou a atenção e você falou, puxa, eu podia fazer essa experiência de vida aqui? Por incrível que pareça, a simplicidade do lugar, sabe? Eu cheguei, entrei, foi uma luta, eu ia muito para Monte Verde, que é aqui, eu estou muito perto da divisa de Minas Gerais, né? E eu ia muito para Monte Verde, um mero turista, né? Eu gostava do clima, do frio. E aí uma vez, uma aluna minha da faculdade falou, professor, uma menina hiper descolada, maravilhosa, já era radialista, uma graça, menina. Professor, eu vou te falar uma coisa. Da próxima vez que o senhor for para Monte Verde, não vai para Monte Verde. No caminho, o senhor vai ver São Francisco Xavier. É uma estradinha de terra horrível, mas entra e vai lá, depois o senhor me conta. Falei, tá bom, não, ok, mas depois você me conta. Passou um ano. Aí teve assim um final de semana, eu falei, Valéria, vamos lá para essa tal São Francisco Xavier ver o que é isso? Não, vamos. E fomos.
eu cheguei aqui num sábado, numa sexta, não me lembro, e saí daqui com uma casa alugada. Já que o propósito era o aluguel da casa, no domingo. E o que eu me lembro que eu parei numa esquina, tinha um poste, que é uma casinha uma cidadezinha micro, né? Tinha um poste com uma plaquinha, proibido, como é que é? Proibido amarrar animais aqui. Falei, gente, como assim? E tinha amarrado um burro. Um burro estava amarrado no poste, ele tinha placa que não podia. Um burro arreado, sabe? Falei, gente, isso aqui é muito louco, cara. É isso. A vida o Brasil é isso. Eu quero ver esse lado do Brasil, né? Essa coisa interior, aqui é aquela coisa pacata e tal. E aí ficamos, né? Aí a gente ficou. Eu estou há 14 anos aqui, assim, frequentando. 14 anos. Aí eu moro há 2, né? Mas de ter casa aqui, indo e vindo direto, todo final de semana, todo feriado, 14 anos. Então, e aí eu comecei a construir essas relações aqui, né? A cidade mudou muito. Restaurantes, esses bares que eu estou falando, né? Esse público aqui de escritores, de historiador, tem aqui também, gente que eu adotava livro, imagina, na faculdade. Um dia eu sou chamado que ia ter um autor de um livro aqui, ia apresentar um filme dele, e se eu podia mediar um bate-papo com ele. Eu falei, sim, com o maior prazer. Não, você também é historiador? Eu falei, quem é? É Vitor Leonardi. Eu falei, o quê? Vitor Leonardi, ele tem um filme, né, A Rota dos Orixás. Eu falei, meu Deus do céu, para, não precisa me apresentar Vitor Leonardi. Vitor Leonardi, eu adoto o livro dele, eu passo esse filme, para os meus alunos da faculdade. Não acredito que eu vou conhecer, né? E conheci, né? E aí ele é ótimo, né? E ficamos grandes amigos. E ele, um dos livros dele, que ele também é poeta, ele se apaixonou por um quadro meu, né? E de uma exposição, e aí ele comprou o quadro, ele deixava na casa dele, e toda noite que ele chegava, né, depois dos bares da cerveja, ele sentava na casa e olhava aquele quadro que ainda estava no chão, que ele ia levar para Búzios na casa dele. E toda noite ele ficava olhando aquele quadro, que era um quadro vermelho com uma cadeira, em frente a uma mesa bar, com uma garrafa e vazio, não tinha ninguém na cadeira. Ele olhava, e escreveu um livro, Márcia, chamado Poeta Clandestino, inspirado no meu livro, que virou capa do livro dele, inspirado no meu quadro, que virou capa do livro dele. Quer dizer, é muito bacana isso, né? Então, e ele escreveu vários poemas, e um deles... Se conseguisse esse contato. Então, você vê? Talvez na metrópole isso não ia acontecer, e justamente lá em São Francisco, né? Exatamente. Aqui eu encontro com um homem lá e vou ver o filme dele, que eu estava cansado de ver, que eu passava todo ano para os meus alunos, né? E foi ótimo, foi fantástico isso, né? E aí eu contei para ele é historiador, um puto historiador, deu aula no mundo inteiro, na França, na Suíça, na Alemanha, morou, um cara muito bacana, né? Tem livros. E aí ele ficou hiper amigo, enfim. Então a cidade tem essa magia, né, aqui. E aí eu fiquei aqui, foi assim que eu peguei. Como é que eu vou largar isso aqui? Né? Não tem como, né? Você foi pego pelo coração. Exato. Repete o nome do cineasta que você falou, do historiador? Historiador e cineasta? Historiador, e que escreve roteiro. Vitor Leonardi. Um livro, tem vários livros, mas ele tem um filme que é o que eu usava, que é A Rota dos Orixás, que ele trabalha na África, né, a população de negros que um dia vieram para cá como escravos, né, mas ele trabalhou a atualidade, ele foi para lá. E então ele tem livros trabalhando essa questão de um navio negreiro, mas dessas relações, dessas conexões, principalmente na atualidade. Como que esse pessoal, o africano, enxerga o Brasil hoje?
né? E é muito curioso, porque ele diz que quando chegou lá, para surpresa dele, foi recebido com festa, por ser brasileiro. Tipo assim, fizeram feijoada para ele lá, sabe? Festejando Que o... Pô, ele carinho! falou, como assim? Como é que funciona isso? Nós escravizamos esses caras e ele está assim, né? Então ele trabalhou essa questão, né? Ele extrapolou a questão das relações, né, do cativo e do escravo e do escravizador, né? E trouxe para o hoje, a leitura dele para o hoje. Então ele tem vários livros que trabalham essas questões, né? Inclusive a Ação do Brasil, Triente, né? Ele também trabalhou isso em livro. É um cara muito bacana, muito Bacana, legal. E esse é um filme é um momento tão encanto. delicado, né, que a gente vive, né? Mesmo quando você coloca essa coisa do escravo, né? E a gente hoje, é escravizado, né? Que a gente começa meio que filosofar em cima da própria língua, né? Que as palavras vão É, tendo significados para a gente identificar qual era a intenção, né, de quem produziu o vocabulário, que é o diálogo, né? É bem bacana, né? Então, fica aí a dica para quem estiver assistindo o vídeo, né? Procurar esse isso, autor que tá procurar esse colocando. autor, Vitor Leonardo. E aqui essa semana está sendo lançado um filme sobre ele, né, que também foi feito por um cineasta aqui que é daqui, que frequenta aqui. Então tem, sabe, essas relações é muito legal entre os profissionais, né, de N áreas, historiadores, artistas, repórteres, né, jornalistas, enfim. Isso rola bastante aqui. É aquela intersecção, né, local e global, né? Porque esse É, povo todo que é altamente especializado tem uma visão global das coisas, mas vai para o local, né? Dá um tom assim muito particular de uma vivência e acontece tudo justamente num local pequeno, né? Delimitado e que acaba congregando toda essa visão universal. exatamente, o macro, né? Dialogando, né? Não, É bacana. e justamente nisso eu preparei uma proposta de reflexão contigo, porque, para mim, a minha visão da sua pessoa, apesar de você ser uma pessoa acessível, gentil, alegre, eu sempre notei em você uma certa sofisticação, né? Então eu sempre colocava você assim numa coisa meio cosmopolita, assim, muito, né? Viaja pela Europa e conhece toda a parte histórica aí ao mesmo tempo que você tem toda essa visão artística, cultural de museus e tal, e conhece comidas e bebidas e tá, em locais bacanas, ao mesmo tempo você gosta da roça. Ao mesmo tempo você fazia aquele caminho de Paraty, a Diamantina, a rota, né, a rota do ouro. Quer Isso, dizer, você tinha isso. como é que é essa contradição ou é complementaridade? O que é isso? Como é que pode uma pessoa que ao mesmo tempo tem em algumas expressões da vida esse refinamento, né? Essa coisa cosmopolita, sofisticada, elegante, e ao mesmo tempo uma pessoa simples, da roça, né? Porque eu estive com você, né? Quando você, a Valéria e todo mundo, né? Nós fomos para Tiradentes e Bichinho, aquela viagem inesquecível. Você parava dentro das igrejas com o maior prazer, sabe? Sem cobrar nada como guia turístico e fazia esse aquela coisa de gostar de comer aquele arroz com feijão. Como é que é isso tudo? Não sei. É porque eu já estive numa festa na sua casa, numa Ah, ocasião, e eu ah. sou uma pessoa muito simples, né? Eu, quando saí daquela festa, eu fiquei pensando, nossa, parece que eu saí de uma novela, tipo Dancing Days, que na minha mente, Dancing Days, quando a Joana Fon fazia as festas na casa dela, eu me sentia naquele ambiente. Quando eu vi você no piano, todo mundo em volta cantando e você tocando, sabe? Aquela coisa. É tão refinada. Aí eu Claro, falei, e esse homem gosta de comer arroz com feijão, com pimenta aqui no bar, às 3 da manhã, adoro. no centro de Tiradentes. É muito bacana isso, né? Exato. Não, e ainda sair na rua e uivar para a lua, você lembra disso? Claro, os cachorros vieram.
Mas, ô, Márcia, eu sei o que é. Eu me lembro muito da minha infância em fazenda no interior, que é a terra do meu pai. Meu pai era um homem muito simples. Muito, muito, muito simples, sabe? Muito terra, muito A fazenda, Valéria tá muito. rindo. A Valéria tá no ha. Ah, é? Ah, oi, Valéria. O teu pai era do Então, interior? O teu pai era do interior de São Paulo? do interior de São Paulo, de Bebedouro, né? Porque o pai dele que veio da Itália para cá, quer dizer, o meu avô, mas o bisavô que já tinha vindo para Sim. cá, mas enfim. E era no tempo do café e tal, e cresceu em Bebedouro. Meu pai nasceu em Bebedouro Um e tinha momentinho. fazenda De e tal. da Itália, eles vieram? Eles vieram de Tornareccio. E qual é a parte? Inclusive, é do centro. Fácil. Não é Ali. centro, né? Porque centro ali é Roma. Eu não me lembro bem. Tá. É mais dentro para o leste, Pro sul. sabe? Do centro pro Não é tá. Toscana, é mais Sim. para o outro lado da bota. Lá. Eu não me Tá. lembro bem da região. Tem um nome, Aí mas eu eles não foram pro lembro. Não é Brasil tão popular. Certo, eles foram pro Brasil para trabalhar? Sim, veio primeiro o avô do meu pai, né? Veio para cá para trabalhar, né, como imigrante e tal, e a família ficou em Tornareccio, aí na Itália. Aí, né, aí na Itália. E aí meu bisavô ia trazer o meu avô, o pai do meu pai, né, e a mulher, né, o filho dele, e a mulher para cá. Mas isso, daí ele manda uma carta e falou, olha, não vou poder trazer vocês, porque a coisa aqui está meio complicada, que estão falando a tal de abolição da escravatura, 1888, isso aí. Né? E aí não veio, vão deixar para o ano que vem. O ano que vem chegou. Daí ele falou, olha, tá meio estranho isso aqui, que estão falando em república, que vai mudar o governo, é melhor vocês não virem, imagina, né? O italiano viajando nisso. E aí não veio em 89, porque realmente teve a proclamação da República. E aí eu não me lembro exatamente o ano seguinte, 1891, uma coisa por aí. Aí veio o meu avô, o pai do meu pai, né? A mãe dele, né? Ou seja, a minha bisavó, e os outros irmãos e irmãs do meu avô, aí vieram para cá, para Bebedouro. E porque o meu bisavô já estava em Bebedouro. E meu bisavô foi a primeira cidade a primeira casa de tijolo em Bebedouro foi meu bisavô que construiu, sabe? Então, cresceram junto. E eu frequentei muito, muito a fazenda do meu tio, aí do lado da minha mãe, né? Que minha mãe acaba conhecendo meu pai em Bebedouro. E a minha infância eu cresci na fazenda. E eu me lembro da paixão do meu pai por essa simplicidade. E é muito diferente da minha mãe, que era uma coisa mais sofisticada, ela veio de Campinas, já tinha um outro gosto, sabe? E eu herdei do meu pai isso, sabe? E senti que, de certa maneira, que meu pai foi retirado da terra dele e veio para um ambiente que é Santos, que tudo bem, ele era muito apaixonado pela minha mãe, ó, e ele largou muita coisa da origem dele pela minha mãe, né, por uma vida diferente em Santos, né? Mas eu vivia minhas férias, minha infância, minha adolescência em Bebedouro, na casa que foi do meu pai, que herdou, tem muita coisa hoje aqui na minha casa que veio da nossa casa de Bebedouro, que aí o avô dele, o pai dele virou fazendeiro, prosperou, construiu coisas em Bebedouro, ok. Mas a essência, Márcia, eu herdei, eu adoro isso. Então, quando eu venho para cá, quando eu vim para cá, me veio tudo isso na cabeça, sabe? Até hoje eu tenho lembranças das fazendas de Bebedouro que eu ficava, do modo de viver. Eu vivi muito isso. Então, isso é. Agora, gostar de coisa boa, também aprendi com a minha mãe a gostar de coisa boa. A comer bem, até cozinhar, né? Que eu cozinho um pouco, né? E adoro dar festa, adoro receber, adoro um bom vinho, óbvio, né?
mas a minha essência realmente é a terra, é esse caipira. E meu pai foi professor também de matemática em Santos, no Canadá. E ele foi, acho que um bom professor, né? Porque o carinho que os alunos dele demonstravam para ele quando me conheciam. Nossa, você foi filho do professor Raul Finocchio, nossa, foi meu professor, blá, 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 blá. Então, foi muito legal isso, né? Então, eu também herdei até isso do meu pai, né? E o gosto por coisas boas, mas a minha mãe, que não teve uma criação muito de interior como a do meu pai, né? A história da minha mãe é um pouco diferente. É Campinas, aí já mais cosmopolita, aí, como você fala, mais metrópole, né? Digamos assim. E eu nasci em Campinas, inclusive, né? Mas nunca morei lá. Santista? Ah, Não. imaginava que você era santista. Eu sou santista de coração. Eu tenho 63 anos e tenho 63 anos de Santos, né? Quer dizer, eu só não sou santista no papel, mas sou a vida inteira lá. Nossa, então mas foi assim. Então isso explica muito bem, né? Quer dizer, você tem os dois lados, né? E eles podem existir, né? Não precisa optar por um, né? Você pode ter os momentos, como você disse, quando dá aquela saudade da fumaça, aquela saudade do bolinho, né? Eu também tenho isso. Aqui eu estou num lugar que é paradisíaco. Você tem que vir aqui ainda visitar a gente. Se Deus quiser. Você passa aqui na região, porque da outra vez que você veio, eu não tinha como ir, eu estava aqui fazia pouco, acho que um ano ou menos, eu não sabia nem falar ainda na rua, eu moro longe, onde eu moro, eu não sei dirigir, e onde eu moro não tem como você sair sem carro, porque é colina, aqui ônibus, depois das 8 da noite não tem ônibus, então as coisas assim que são difíceis. É muito pequeno, aqui tem menos de 8 mil habitantes, então é muito pequenininho. Então, quando você veio, não teve a condição, né? Que você estava em Firenze e não dava para você vir para cá e não dava para eu ir para lá, né? Mas uma próxima vez que você tiver essa oportunidade, venha nos visitar. Vai ser muito bacana. Vou mesmo. Que região que é, Márcia? Você já me falou uma vez, mas... No Lago de Garda. Ah, tá. É de Brecha. Então é frio aí também no inverno, né? Porque aqui é norte, né? Aqui eu tô no lago e o lago tem um clima mediterrâneo, ou meio mediterrâneo, porque as montanhas fazem como que uma proteção. Então, quando no verão, ele se acumula e aí é difícil nevar, que eu tô a menos de 200 metros. Então, claro, acima de 1000 metros, neva até em agosto, 2000 metros. Né? Mas é um lugar paradisíaco. Mas eu sinto falta também de Santos, porque Santos não deixa de ser uma cidade grande, né? Apesar de ter o mar, ter o sol, ter tudo, é uma cidade bastante cosmopolita. Verdade. Então é isso, rapaz. Olha, uma maravilhosa essa live. Foi uma live tão espontânea, foi tão... Sim, foi muito bom. Eu acho que a gente teve experiências comuns, né? Mas foi maravilhoso. Assim, eu não conhecia muitos detalhes da sua formação e acho que ela é inspiradora, porque ela mostra que a gente não precisa ficar fechado num único segmento, né? E que todos os segmentos se complementam. Quer dizer, tudo que você fez acaba aqui, deságua naquilo que você está fazendo hoje, né? Tudo isso ajudou a construir esse momento, né? Então, eu acho inspiradora essa vida e agradeço muito você ter essa generosidade de compartilhar a sua pessoalidade, as suas coisas mais íntimas. Imagina, para mim é um prazer. Nossa, a gente é muito parceiro, né, Márcia? Acho que é parceiro de coração, de alma, né? De trajetória. Foi muito bacana, né? Eu acho que a gente é muito rico nisso, né? Sim, graças a Deus, né? Então, para mim é um prazer imenso. Sempre que você quiser, eu estarei presente. E em breve aí na Itália, pode deixar. Vou conversar aqui. Então, a Valéria, a gente está um pouco... Eu vou em dezembro para ir e o Ângelo vai comigo. Nós vamos ficar 3 meses. Depois ele vem embora e eu fico mais 3, porque eu quero ficar mais perto do meu pai e da mãe, das crianças. Até da última vez que eu fiquei 6 meses, o pessoal começou, você está separada? Eu falei, não. Porque eu tenho uma relação tão confortável que eu posso me dar esse luxo
de ficar 6 meses longe. Eu tenho um marido super compreensivo e uma vida Não, assim, bacana isso, bacana. de ficar distante, né? Que, É. que dá saudade. Eu, No tempo eu preciso estar com a minha família. Eu sinto muita falta. Eu sou muito familiar. Eu sou muito né? Aham. Mas isso é bom mesmo. Mas sabe que eu com Valéria, agora a gente anda um pouco distante, né? A gente tem ido muito para Santa Catarina, o neto dela mora lá. Ela tem um neto, um filho lá, e o netinho dela, que ela é apaixonada por esse neto. E aí a gente meio que desencontrou, né, nesse momento da vida. Mas a gente tem um carinho muito grande um pelo outro, né? Acho que, se Deus quiser, em breve ela vem aqui para São Francisco também, rever os amigos, né? E quem sabe, a gente viajou tanto, né? A gente teve tantos momentos bons juntos, que a gente vai também para a Itália aí de novo, encontrar com você, né? Vai ser um prazer. Nós somos muito simples, mas, nossa, você vai gostar muito daqui também. Lá, com certeza, com certeza. Tá bom, Mas foi Pinoca. Muito obrigado, gente. Olha, eu não tenho como agradecer, viu? Nós estamos aqui há quase 2 horas. Então, você vê que bacana? Assim que o vídeo estiver processado, eu já te mando, né? Porque eu vou processar ele no YouTube. E aí você pode compartilhar. E eu fico feliz de ter registrado a história. Vai ser uma honra. Foi muito, muito bom. Até o Instagram deixou a gente conversar muito, sabe? Isso, até ele melhorou. Mas uma live tão boa assim de qualidade. Que bacana, viu? Olha, um beijão para você. Para todos, para quem está nos ouvindo, obrigado aí, né, pela presença. Eu não me toquei muito em quem entrava, quem não entrava, mas eu sei que teve bastante gente e foi muito bom. Até uma próxima, hein? Vamos repetir isso. Terminamos com os aplausos da Valéria Fonseca. É mesmo, olha ela lá. Tudo de beijo, bom, então. Deus e tudo de bom. Tchau. Para você também, tudo de bom. Para tudo que está ainda aqui, os 7 bravos guerreiros que estão conosco. Um grande beijo em todos. Não deixe de se inscrever no YouTube. Tchau. Tchau. Beijo, Lisa. Tchau.